o nosso cliente não tiver resultado, já começa por aí a cagada. Agora, se o cliente está tendo resultado e a empresa não, também tem cagada aí. Então tem que ser os dois, que senão não existe empresa para gerar resultado para o cliente. Fala incansáveis, Judá Donai aqui, sejam bem-vindos a mais um podcast PlayPlay, o podcast que vai ajudar você que é empresário e empresária de comunicação visual gráfica a deixar de ser um faz-tudo, construir uma empresa que dependa cada vez menos de você. E eu tô aqui hoje com uma convidada ilustre que é a Daniele. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como que o pessoal te conhece, Daniele? Eu sou mais conhecida como a Dani do comercial. Joia! E vamos lá, cara, quem é a Daniele? Eu vou ler a sua bio aqui, né? Olha só, ela mais conhecida como a Dani do comercial, ex-empresária de comunicação visual, também é ex-bancária, formada em contabilidade, atuou durante 4 anos como bancária, 11 anos como empresária e iniciou na Insight Comunicação Visual em julho de 2018. E hoje atua no time comercial da Afacom, que em março agora completou 4 anos de empresa. Exatamente, há 4 anos aqui junto com o Judá. Show de bola. Dani, nós vamos falar hoje sobre o que não pode faltar em um vendedor de comunicação visual. E eu queria primeiro, né, por que você foi escolhida para falar sobre esse tema, eu preciso que você conte um pouco pro pessoal que está nos ouvindo, da onde que veio a sua experiência com vendas. Conta pra galera aí. Com vendas, na verdade, é assim, ó, eu sempre fugi da venda, na verdade, mas a venda me perseguia. Uhum. Então, como bancária já na época, né, na época que eu trabalhava em banco, me tiraram do setor de cadastro e me colocaram para vender, porque na época se vendia cartão de crédito e seguro. E eu bati a meta de venda de cartão de crédito de toda a região do Paraná, ali das agências do banco que eu trabalhava. E tu era aquela pessoa que ficava vendendo cartão para nós, então, seguro. Exatamente. Porque cartão de consórcio. Crédito, o cartão de crédito na época, ele era um item assim... Artigo de luxo. Artigo de luxo. Você tinha que ter um salário base assim, muito alto para poder ter direito. Legal. Então você começou a trabalhar na parte de vendas dentro do banco e conta tipo assim, o que de fato você pode hoje, né, atuando no comercial diariamente, mas o que você pode tirar desse período, né? Porque quando você atuou como empresária na comunicação visual, como que foi essa fase, esse gap porque foram 11 anos, né? Então tem uma trajetória grande aí de aprendizado e conhecimento, então você sabe até um pouco mais do que só venda, né? Eu, na verdade, eu fiquei 4 anos no banco, entendeu? E daí o upgrade para ser né? Foi quando eu me casei, entendeu? Em 1990 e fui trabalhar junto com meu esposo dentro da Espaço Aberto, na época, comunicação visual. E... Eu acho que era publicidade e propaganda ainda, né? Que naquela época né, a gente nem chamava ainda de comunicação visual, né? Nossa, é verdade mesmo, bem lembrado, era publicidade e propaganda, e onde eu fiquei por 11 anos. Na verdade, o meu papel inicial ali foi mais administrativo e financeiro, mas, como eu falei que a venda me persegue, eu já fui entrando em todos os setores ali da empresa. Na época eu criei jingle, a parte de licitação, porque a gente participava muito de licitações, ficava toda por minha conta, então era pegar eu que... aquele monte de documentação, exatamente, CND... eu que desenrolava, ia lá e negociava, a prefeitura já era meu segundo escritório. Legal. Mas eu acabava fechando vendas também, entendeu? Porque Tinha atendimento balcão, assim, do cliente ir comprar lá dentro da empresa ou não? Não existia, entendeu? Era bem aquele atendimento personalizado, onde a gente ia até o cliente. Uma leitinha embaixo do braço e... Eu era os bastidores, mas nessa época, sim, foi bom para mim, porque o crescimento que eu tive foi de pegar a evolução da comunicação visual. Porque eu acompanhei o período, em 1990, não existia CorelDRAW, entendeu? Não existia... Malemar computador, né? Exatamente. Tá bem no começo ainda, Na verdade, o computador, ele estava sendo introduzido no Brasil bem naquela época. Imagina. Onde a gente só usava o DOS. E como é que nós fazíamos um layout de um cartão de visita? Era numa mesa de desenho, entendeu? Onde você tinha que ter o teu arte finalista ali, né? Com conhecimento. Era a base de acabamento por caneta nanquim, onde você tinha tinta guache para fazer a pintura. Se você ia entregar uma produção de uma marca, você pintava o layout. Você pintava na mão mesmo. Pintava na mão, entendeu? Com pincelzinho. Esperava a noite inteira secar aquele layout. No dia seguinte, a base era papel cartão.
né, que era mais firme, e ainda punha de acabamento, assim, por cima, um papel manteiga. Então, na verdade, Dani, eu acho que a gente, né, a galera da comunicação visual sofre bastante com essa questão de roubo de layout, né? A gente às vezes se sente roubado, porque a gente vai lá, cria lá no Corel hoje, manda no WhatsApp do cliente, e quando você vê, o cliente fez tal fachada com outra empresa, né? Então, naquela época, se o cara quisesse roubar o layout, ele tinha que dar uma surra em você, pegar o papel e sair correndo. É bem tipo isso. Legal. E alguns vão se identificar com esse tema. E quem tá assistindo agora ou ouvindo o podcast, coloca pra gente aqui nos comentários, cara, quanto tempo de comunicação visual que você tem, há quantos anos, se você chegou a pegar essa época da evolução da comunicação visual. Então tu pegou a parte da impressora à base d'água, plotter de recorte, para depois chegar a tal da plotter de impressão solvente. Exatamente. Foi um processo. Nós tínhamos, antes da plotter de recorte, uma impressora. Nós tivemos que adquirir na época porque a gente entregava um folder para as agências marítimas, né, da região. Essa impressora, ela permitia essa impressão de alta qualidade. Não vou me lembrar a marca agora, não sei se era Holland na época, não lembro. Mas era assim, era a top do momento. Mas depois a gente foi evoluindo. A evolução era você ter um estúdio de serigrafia num dos cômodos da empresa, né? Num outro cômodo a gente tinha um estúdio de gravação, entendeu? Onde a gente vendia jingles na época. O que é jingles, Dani? Conta pra galera que nem eu sei explicar o que é um jingle. Na verdade, ele é uma música, entendeu? É uma propaganda cantada, entendeu? Entendi. Onde entrega daí a oferta do cliente ou faz marcar aquele momento da propaganda do evento que ele está. Tipo, no Natal, daí faz um jingle para aquela empresa lá do Natal com... Aí você gravava dentro da empresa. Sim, tinha um estúdio. Montamos um estúdio em parceria na época. Que legal. Tá, Dani, eu cheguei até a criar letra de jingle na época. Então já foi redatora, já foi conteudista, jornalista, junto com copywriter com a jornada toda. Faz tudo. Que doideira, cara. E assim, ó, bom, você teve essa experiência até legal, porque quando a gente começa na comunicação visual, sempre tem aquele cenário onde a gente cai de paraquedas ou decide empreender mesmo que a gente tenha experiência na comunicação visual. Quando você vai trabalhar de fato com comunicação visual, às vezes você não sabe como que é um todo, né? Às vezes você sabe uma parte. Eu sou um bom vendedor, então eu vou vender comunicação. Eu sou um bom impressor, eu vou saber imprimir na minha empresa. Eu sou um bom arte finalista, designer, eu vou saber fazer isso. Mas quando você vira empresário, você tem todas as coisas para aprender. E é mais fácil você atender um cliente, você conversar e passar segurança para ele, se você souber a jornada completa do cliente dentro da empresa. Então isso acabou te dando já um endosso, né? Ou seja, você sabia como que funcionava a jornada da necessidade quando ele procurava espaço aberto, você ajudava na venda, fazia o financeiro, o administrativo, chegou a trabalhar na produção também, às vezes dá uma força lá nos adesivos, umas placas ou não? Teve um evento que é até assim conhecido assim a nível até nacional, quando rompeu um dos dutos da Petrobras na Serra do Mar, em Paranaguá. E nós atendíamos a Petrobras na época. E foi uma doideira, porque tipo assim, a nossa produção teve que virar dia e noite. Não teve como. Eu tive que colocar a mão na massa e ajudar a aplicar adesivo em placa de PVC, a fazer acabamento, a embalar. Até meus filhos ajudaram na época. E deixa eu fazer uma pergunta, Dani. Dentro dessa tua jornada, depois você avançou disso, teve hoje a experiência de trabalhar como vendedora também na Insight, né? Como é que foi essa tua experiência, assim? Vamos falar sobre o que você sente hoje que, de fato, não pode faltar nesse perfil de vendedor de comunicação visual, de gráfica, de brindes, que você teve essa experiência toda, de vendedores de jingles, né? Mas o que pode trazer hoje? Vamos tentar elencar 4 pontos que você acredita. Eu vou falar 3, tá? O quarto é a surpresa, que daí no final a gente entrega pra galera. Tá. Fechou? 3 pontos que você acha que não podem faltar para um vendedor. Eu vejo o vendedor como um comunicador, né? Porque assim, ele é uma pessoa que ele gosta de se comunicar, relacionar, trocar conteúdo com quem ele está atendendo, né, ou prospectando numa venda. Porque hoje, ali no meu trabalho diário, eu digo assim, eu não faço uma venda, entendeu? Porque eu tenho um relacionamento com a maioria dos alunos. O pessoal, quando me chama ali, entendeu? Já oi Dani, preciso de ajuda, entendeu? Então eu conheço a história de cada um, eu oriento. Às vezes não é aquele produto, mas é um outro. Então você se comunica, entendeu? Aí vem a questão de o gestor, às vezes ele tem a falta de uma pessoa assim, mas de repente ele tem isso dentro da empresa e não está enxergando. Tipo, né? O próprio gestor, ele tem uma pessoa
pessoa lá dentro que já tem esse perfil, mas que ele não colocou para vender isso? Exatamente. Assim, tem uma frase que eu gosto muito de dizer: há algo perto de você que você não está vendo. É uma situação assim que até eu creio que eu vi já você aplicar a nível de consultoria, né? De remanejar a equipe de setor e deu super certo. Porque vamos tirar essa primeira dica que você está dando que não pode faltar. Então, se hoje, de uma forma bem brusca, o teu vendedor não gosta de conversar, ele está no lugar errado. Exatamente. Porque você precisa se comunicar, você precisa conseguir para o teu cliente ali, né, transmitir a mensagem. E cara, a minha paixão, se eu posso falar assim, que é uma coisa que eu amo fazer, é vender. Aí eu faço palestra junto, eu dou aula também, eu faço várias outras coisas que são ramificações do vender, né? Porque o tempo todo a gente está vendendo. Então, naquele momento que você identifica que o vendedor não tem um perfil comunicativo, ele é uma pessoa introspectiva, podem ter diversos fatores que transformam aquela pessoa, deixou ela introspectiva. Ninguém nasce introspectivo, né? Sim. Todo mundo nasce comunicador, essa é a verdade. Já começa berrando para falar que quer comer, que quer ir no banheiro e por aí vai. Então, a gente acaba adquirindo isso no passar do tempo. Mas o que é legal a gente entender é que o vendedor, se ele não for comunicador, se ele não for comunicativo, ele já vai ter um ponto negativo em relação a se tornar uma pessoa que, por exemplo, bate metas, certo? Com certeza. Até porque, assim, o vendedor, ele tem que entrar na vida de quem ele está atendendo. Para entender o momento, para saber o que oferecer e também daí já vai puxar uma outra situação que é ele ter conhecimento do que ele está entregando. Porque se ele não tiver o conhecimento, não conhecer o produto, ele não vai conseguir oferecer esse produto. E vai se sentir inseguro, né? Com certeza. Qual que foi o teu maior desafio dentro do processo de, por exemplo, quando você entrou na Insight, ter que trabalhar com comunicação? A Insight sempre teve um posicionamento mais pegado para atender pessoas jurídicas e indústrias. Qual foi o teu maior desafio, assim? Na Insight Comunicação, porque na Insight, assim, eu fiquei 1 mês no comercial, né? Um pouquinho antes eu fiz PCP, que eu gosto de lembrar, assim, que nesse período de PCP foi o período que eu mais conheci a realidade do chão de fábrica, porque eu tive que saber a diferença adesivo monomérico e polimérico, a conhecer os diferentes níveis de trama nas lonas. Então, foi muito importante isso para mim. Acho que o maior desafio foi quando eu fui fazer a primeira visita sozinha com a minha pastinha. O Judá montou ali um mostruário top. E eu fui atender uma empresa de Itajaí sozinha que era... Você lembra quem foi? Eu não vou lembrar o nome da empresa agora. Não tranquilo. Mas e o que foi o maior desafio? Foi essa primeira visita em campo sozinha? Foi a primeira visita em campo sozinha. Porque eu atendia, né, as grandes empresas como Bung, Sibra, Costa Sul, mas era por telefone, né? Uhum. E dessa vez eu tive que ir a campo. Você colocou para mim aqui um ponto, a gente só consegue vender quando acredita no que está falando, sim, certo? Uhum. Como que você conseguiu adquirir essa confiança, essa autoconfiança para conseguir? Porque pelo que a gente está trazendo aqui, um segundo ponto que não pode faltar para o vendedor de comunicação é esse conhecimento sobre o mercado, sobre as mídias, sobre os materiais, sobre até as tecnologias de impressão, né? A parte técnica, né? A parte técnica. Por incrível que pareça, você não precisa saber fabricar. Eu sempre falo isso. O teu vendedor, ele não precisa saber fabricar. Ele não precisa saber soldar para saber que existe a solda por estanho, que existe a solda por eletrodo e solda por arame e gás, que é a solda MIG. Mas ele precisa saber que existem esses tipos de solda, que cada um tem uma característica diferente. Que eu não preciso saber imprimir. Mas se eu souber as tecnologias de impressão, eu consigo explicar para o meu cliente a diferença de um para o outro, né? Sim. Então, vamos lá. O segundo ponto seria ter conhecimento técnico para que isso gere segurança e te dê mais clareza na hora de fazer o atendimento, certo? Eu tive que passar por todo um treinamento, né? Meu professor maior foi o Judá, é lógico. Porque, assim, a gente acaba passando por um treinamento diário, né? No dia a dia ali com você, né? Porque você vai pescando durante a nossa rotina ali, né? E vai corrigindo os pontos. Mas eu tive que separar um tempo e estudar e fazer todos os cursos online, entendeu? Tem que fazer, senão... É que, pessoal, aqui tem um pontinho a favor, né? Nossa equipe aqui, elas têm acesso vitalício, ali, pelo menos enquanto estão aqui com a gente, a todos os treinamentos, né? Então, pode assistir 1, 2, 3 vezes, é um ponto bem a favor aí que tem, com certeza. Bom,
que, para quem não conhece, né, quando a gente fala aqui na empresa, é a AFACOM, que é uma empresa de consultorias e treinamentos que ela é especializada para comunicação visual e gráfica. Então, se de alguma forma você tem sofrido com retrabalho, guerra de preço, falta de caixa e você não sabe como organizar isso na tua empresa, cara, entre em contato com a gente, nosso Instagram é @afacomoficial, pode entrar em contato com a gente vai ajudar com certeza, não só você, mas tua empresa também. Vamos para um terceiro ponto. Dani, o que você acredita ser um terceiro ponto que não pode faltar nesse vendedor, nesse perfil que você acredita até pela tua experiência? O ser humano em si, ele tem um senso de utilidade, faz parte da natureza humana. Então, assim, eu, por exemplo, eu gosto de ajudar pessoas. Tá no meu DNA. Eu gosto de resolver problemas. Então, no caso, para mim, eu acho que o vendedor tem que ser interessado e não interessante, como você fala no próprio 90 Mais Cai. Você tem que conhecer o conteúdo e você tem que entrar na vida do teu cliente. Não tem como. E isso vai levar você a evoluir ali, porque assim como você entrega conteúdo, você também recebe conteúdo do... Acaba aprendendo com o próprio cliente, né? Exatamente. E é assim, você tem que ter paixão pelo que você faz. Hoje, uma coisa que eu digo assim que para mim foi um marco, foi quando eu tive claro para mim a visão da empresa, a missão da empresa, a visão e a missão. Legal, isso te deu mais norte para poder conduzir o cliente. Com certeza, porque daí hoje num atendimento eu procuro mais ouvir do que falar inicialmente, entendeu? Para eu saber o momento ali da empresa, dá super certo. E é muito doido, né? Porque, Dani, hoje você não só entende quais são os produtos e serviços que você vende, você conhece os produtos e serviços que o teu cliente vende e você conhece toda a jornada e as dores que esse empresário tem. Então, olha como vai muito além. O teu know-how, a tua experiência de ter vivido a comunicação visual como empresária, ter vivido a jornada de vendedora e hoje poder ter acesso a conteúdos e treinamentos que explicam sobre como o empresário arrumar a empresa dele, isso te dá muito mais propriedade e segurança. A hora que você puxa o telefone, qual que é a tua primeira pergunta que você faz para eles? O que tá tirando o teu sono hoje? Qual é a tua maior dor de cabeça? E aí vem, né, daí o cliente larga na mesa. E eu creio assim que hoje já os nossos alunos que nos seguem, né, e também outras pessoas que acabam visitando o Instagram, hoje já tá tão claro essa mensagem que quando eu faço a primeira abordagem, o aluno já vai entrando assim, já vai falando exatamente dessa forma. Ele, tipo assim, ele entrega ali tudo que tá sofrendo naquele momento, sabe? É incrível. E esse processo, gente, que a gente faz aqui na AFACOM, ou que a gente faz na Insight, ou que a gente faz em qualquer que seja o negócio, ele é muito simples. Esse ser interessado e não ser interessante é porque a maior parte dos vendedores e vendedoras também, eu não vou falar só vendedor, tem a mulherada também que representa forte aí, mas é muito louco, porque de fato a galera entra pra vender o produto e quer falar. Pô, velho, ouve teu cliente. Se você precisa vender, você chega pra conversar com o cliente. Um exemplo, eu gosto sempre de dar esse exemplo, Dani. Se eu vou lá fazer um atendimento pra vender uma fachada, certo? Das duas, uma. Ou esse cliente já teve uma excelente experiência com outra empresa e ele não vai nem querer falar com você, ele vai continuar com outra empresa. Ou ele teve alguma experiência ruim. Ou é a primeira experiência dele, então ele tem medo. Qual que é a nossa missão? Afastar o máximo possível o nosso cliente do medo e aproximar ele do sonho, que é ter a fachada linda, que destaque a empresa dele mais do que o concorrente, que permita ele ser reconhecido por ser o dono daquela empresa, que venda mais, que bata a meta, é isso que ele sonha. Então o medo dele é o quê? Meu Deus, será que minha fachada vai chegar no tempo? Meu Deus, será que vai ficar bonito? Meu, será que vai durar bastante tempo? Será que eu não vou perder dinheiro? Então todos esses medos você tem que mostrar para o cliente durante o processo. Como que você extrai isso dele? Fazendo uma pergunta simples. Qual é a tua maior expectativa? O que mais você tem medo? É bem literal, assim, você chega e extrai do teu cliente, porque se você chegar e falar assim, a nossa empresa entrega tudo no prazo, a nossa empresa ela é muito boa, a nossa empresa tem tantos anos, nossa equipe é muito boa, a gente tem equipamento XYZ, você começa a falar, daí você quer se tornar interessante. E o que eu sempre ensinei, e é bem isso que você falou, é ser interessado. Tudo que você precisa para conseguir fechar a venda, o teu cliente já sabe. Ele já vai falar para você se você estiver interessado. Essa semana mesmo, né, eu fiz um atendimento. Era o primeiro atendimento, eu não conhecia a pessoa que estava me chamando. Eu sei que entrou assim umas 10 mensagens. Aí a pessoa se resumiu assim, a pessoa se apresentou,
Aí falou do desespero, que precisava de ajuda e queria saber quais os nossos cursos que podiam ajudar ele a sair dessa situação. Ou seja, então ele já estava totalmente... Nível de consciência já mais alto, né? Sim, ele veio com uma total expectativa ali de que nós teríamos a solução para ele. Eu não me preocupei em apresentar a AFACOM, nem me apresentar. Eu simplesmente mantive uma conversa ali, mas a nível de conhecer o momento da empresa dele. Legal. Ele super agradeceu o atendimento. Uma coisa, Dani, que eu acho legal a gente falar que não pode faltar para um vendedor de comunicação visual é a clareza também das metas pessoais dele, né? Sim. Conta pra gente, você comentou, né, comigo que você teve uma experiência muito massa de poder começar a realizar os teus sonhos pessoais através das vendas. Qualquer pessoa pode fazer isso com qualquer trabalho, qualquer função. Mas como a gente está falando de vendedor, nós vamos puxar sardinha para os vendedores aqui, né? Como que foi essa tua experiência de entender que vender era um meio para você realizar sonhos pessoais? Eu, na verdade, assim, ó, existia muito, assim, dificuldade para eu reconhecer meu potencial, entendeu? Mas isso, assim, foi um processo, assim, até de eu ressignificar os meus valores em relação a mim mesma. E de 3 anos para cá, eu tive que reconstruir toda a minha jornada, né? Eu passei por um processo de separação do meu segundo casamento, vim embora, eu morava em outro estado, né? Vim trabalhar primeiro na Insight, passei para a AFACOM, na sequência daí entrei e fiquei definitivo no comercial. A partir do momento que eu comecei a fechar as primeiras vendas de valores mais, ticket mais alto, assim, né? Uma hora eu parei e falei assim, nossa, eu posso. E daí, né, na sequência, eu falei assim, foi aí onde eu comecei a me engajar ali a estar estudando mais os cursos, né? Para eu sentir segurança na hora de atender, entendeu? Então, foi um processo, assim, crescente. Aí Não, e tu se cobrava muito ou não? Não me cobrava. Você cobrava. Mas assim, daí na sequência, a gente passou ali pela imersão ICR, que assim, que foi, para mim, foi fundamental, assim, né, na época, e de lá para cá eu coloquei metas, né, a gente fez o painel ali dos sonhos, né, então eu coloquei as minhas metas para o primeiro ano, conquistei, coloquei as metas do segundo ano, né, conquistei, e agora eu tô na meta do terceiro ano. Que massa. Olha que doideira, né? Na verdade, em momento algum, você saiu de casa e falou, hoje eu vou ser vendedora e vou realizar meus sonhos, né? Quando você teve clareza sobre o teu potencial, né? Que tem muita gente que acha que não tem o dom de vender. As pessoas acreditam que é um dom. Até eu tava no barbeiro ontem, e é muito engraçado, né? Porque eu vou na barbearia, mas eu tenho uma barbeira que me atende. É uma barbeira. Mas ela é uma boa barbeira. É até é engraçado falar isso, né? Eu sempre tiro sarro dela, que eu falo assim, mas o pessoal não tira sarro de você, de que você é uma boa barbeira? Que barbeira não é boa, né? Mas enfim. Aí ela pegou assim, Judá, deixa eu falar uma coisa pra você. Você fez algum curso, treinamento, alguma coisa assim, pra você vender bem? Ou você nasceu com a bunda virada pra lua? Ela falou desse jeito pra mim ontem. Eu falei, olha, Valéria, na verdade, eu vou te explicar como que foi a minha bunda virar, como que minha bunda virou pra lua, eu contei pra ela. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, abordando pessoas todo santo dia, chegando a abordar a média de 300 a 400 pessoas por dia. E de tanto falar com pessoas, eu já descobri como me comunicar com elas. O que eu faço hoje é me comunicar bem e comunicar que eu tenho algo para ajudar ela. Isso é a venda. Então eu falei para ela assim, ó, depois de passar 5 anos abordando cerca de 300 pessoas por dia, 6 dias por semana, 4 semanas por mês, durante 12 meses por 5 anos, eu acho que minha bunda virou pra lua, eu falei pra ela. E é muito isso. Cara, vender é uma habilidade. É uma habilidade, é técnica. Persuasão é uma técnica. E persuadir a pessoa é com base em técnica, toda técnica e habilidade se torna treinável. Então eu posso desenvolver. Por exemplo, quando você começou a entender sobre os gatilhos mentais. Quando eu fiz o 90 mais K. Porque você já tinha visto gatilho mental antes? Nunca tinha ouvido falar na minha vida. Mas já usava, não usava? Usava sem saber quais eram. É a mesma coisa que eu falo pra você que tá em casa. Você não precisa necessariamente ter um dom pra vender. Você precisa acreditar que... Cara, até teve uma ex-colaboradora nossa. Um dia ela chegou assim, Judá, eu não gosto de vender. Eu não gosto, eu acho que é errado, porque, às vezes o cliente tá ali, ele tá com problema, ele tá sem dinheiro. Como é que eu vou vender um curso pra ele, um negócio, se ele já tá sem dinheiro? Aí eu falei, você acredita que o que a gente entrega vai ajudar ele a gerar recurso, a organizar, a estancar os problemas? Falou, não, lógico, senão eu não tava aqui. Ela falou desse jeito comigo. Eu falei, então, a gente tem que usar
todas as técnicas possíveis para conseguir vender para o nosso cliente se a gente acredita que o que a gente faz realmente é a melhor escolha. E isso acaba facilitando o processo da venda. Se você não acreditar que a fachada que você vai fazer, que você vai vender para o cliente, vai realmente atrair mais clientes, vai ajudar ele a ser mais famoso, a ser mais percebido, reconhecido na empresa dele, você não vai conseguir vender, você vai se sentir travado. Você me fez lembrar de um atendimento que eu fiz. Eu fui oferecer o TED Day para um aluno do 90 mais K. E ele falou, nossa, Daniela, agora eu tô sem cash para esse investimento. Eu falei assim, e quanto por cento do 90 mais K você já assistiu? Dele, nossa, tá lá parado, Daniela. Ficou meio sem graça, até diminuiu o tom de voz. E eu falei assim, e o que você está esperando para usufruir da ferramenta que você tem na mão para resolver o problema que você está tendo? Daí ele falou, nossa, agora você falou tudo que eu precisava ouvir. Às vezes a gente precisa do empurrão, né, Dani? E ele falou, não, eu me comprometo com você que ainda essa semana eu vou retomar as aulas do 90 mais K e vou aplicar. Para quem não sabe, o método 90 mais K é um treinamento, quase que uma faculdade, porque tem 32 horas de aula, são 144 aulas. É um treinamento onde, quando eu comecei a treinar, inclusive a Dani e um outro comercial que eu tinha na Insight, eu comecei a gravar vídeo, porque eu comecei a falar, não é possível que para eu contratar um vendedor, eu tenho que toda vez que entrar um vendedor, sentar do lado dele e explicar o beabá. Eu ficava indignado com isso. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer download. Falei, não, como que eu vendo? Eu vendo assim. O que é gatilho mental? É isso. Como usar os gatilhos? Seja interessado, não seja interessante. Até tem um vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz, né, foi sobre 3 coisas que você nunca deve fazer na hora da venda. Exatamente, que é olhar o relógio, cumprimentar a pessoa atender o celular. E atender o celular. Aí, tá afiada. E a gente nem ensaiou, viu? Não ensaiamos. Dani, vamos lá então. Pra gente poder caminhar, eu queria te fazer uma pergunta. Qual que é a maior motivação da Daniele como vendedora? Não é dinheiro. Eu, na verdade, assim, ó, eu tenho consciência das metas ali, mas assim, ó, motivação minha é bater a meta do Judá todo mês. Tem que passar ele. Cara. E eu faço questão de esfregar no grupo da empresa quando eu tô na frente nas vendas. Exatamente. Dani, e uma coisa que é legal a gente trazer assim, ó, é uma pergunta, né? Vou cortar você. É assim, ó, eu sou muito competitiva, entendeu? E isso porque eu querer bater a meta dele. Aí tá mais uma dica, né? Se o teu vendedor, ele não é competitivo, talvez seja algo que precisa ser motivado, precisa ser reconhecido, precisa ser incentivado, porque às vezes a gente acaba não sendo competitivo porque a gente não tem pelo que competir, que é a tal da meta. Então, se a gente não tem, eu mandei ontem no grupo, né? A gente no mês de julho agora tem 4 eventos, então a gente tem 4 metas para bater. E eu falei assim, bora botar meta na parede, porque meta tem que estar na parede. Então a gente tá nesse processo de cada vez mais criar uma cultura também de vender, de bater meta, de correr atrás do resultado, até porque é um valor hoje na AFA, né? A gente tem o valor importar-se e tem o valor resultado. Então, se a gente hoje, o nosso cliente não tiver resultado, já começa por aí a cagada. Agora, se o cliente está tendo resultado e a empresa não, também tem cagada aí. Então tem que ser os dois, porque senão não existe empresa para gerar resultado para o cliente. Então é muito legal a gente entender isso, né? E um ponto que eu queria levantar também, hoje, o vendedor, tem muita gente que tem problema entre o setor de produção e o setor comercial, né? Porque os dois não se comunicam. Existe falta de informação, falta de comunicação, falta de clareza entre esses dois setores. E isso é na maioria das empresas, certo? Se você abrir uma US hoje faltando informação financeira, aparece lá bem louco contigo, o setor de consultoria vai lá caçar a Dani, né? E por aí vai. Por exemplo, muita gente acredita que o vendedor é o funcionário mais importante e daí cria esse conflito. O que você vê sobre isso? Sobre essa... Por que ele não é? Porque a gente sabe que o vendedor não é o mais... Não existe funcionário mais importante, né? Não, porque é um trabalho em equipe, né? Porque a venda, ela inicia a partir do momento que... Vou pegar o modelo da AFACOM, né? Tem um lançamento de um produto, a gente anuncia, você vai receber o contato da pessoa interessada, mas eu digo assim, é o setor de maior responsabilidade, entendeu? Por quê? Porque você está sendo, além de você ser a cara da empresa no momento, entendeu? Representar o nome da empresa. Você vai representar a empresa, você tem que trazer
resultado ali para quem você está atendendo e você tem que cumprir o objetivo, que é fechar a venda, né? Porque tem toda uma estrutura por trás, dependendo de que você tenha sucesso. Por né? exemplo, todo mundo conhece a Apple, todo mundo conhece a Coca-Cola. Se a Apple não vender, ela quebra. Se a Coca-Cola não vender, ela também vai quebrar. Então a venda, ela acaba sendo, eu sempre falo que assim, né? Não é que ela é mais importante, mas tudo começa nela. Tudo começa no pilar do comercial e do marketing. Então se ali já tá começando com BO, com falta de informação, com falta de organização, o resto pra frente só vai dar pior. Eu não sei como é pro vendedor hoje, né? Mas quando eu fecho uma venda, eu não penso na comissão, eu não penso assim, não tenho um pensamento, mas eu penso, é uma sensação assim, ó, de satisfação que eu tenho. De ter entendeu? conseguido a conquista de trazer uma solução pro cliente porque você acredita na solução que você está vendendo. É bem isso, assim, é uma satisfação, puxa, que legal. Tanto que a primeira coisa que eu faço, né, eu toco o sino e digo, seja bem-vinda, você faz parte agora da equipe da Ava. Que show! Galera, é o seguinte, então pra gente chegar nessa reta final aqui, eu quero falar pra você que se você tá assistindo ou ouvindo esse podcast no Spotify ou assistindo no YouTube, deixa um comentário pra gente sobre qual foi a maior sacada que você teve, o maior insight que você teve aqui dentro, né, ouvindo a gente. Vamos dar uma dica de algo que aquele empresário, a empresária ou o vendedora da empresa de comunicação visual e gráfica, o que você daria uma dica que essa pessoa pode aplicar a partir de hoje na empresa dela pra ela poder ter mais vendas, ter mais faturamento? Eu acho que o principal, assim, pro gestor é você começar a se relacionar com o pessoal do comercial. Porque a pessoa, ela tem que entrar na vida do teu funcionário, não tem como. Porque se você for avaliar, você passa mais tempo com os teus funcionários do que com a própria família. Exato. Entendeu? Então, você tem que conhecer e é assim, ó, não deixe de dar um parabéns quando ele bater uma meta. Isso, assim, faz toda a diferença. O reconhecimento. O reconhecimento. Show de bola. Daniele, obrigado e vamos deixar um convite para você que tá aí assistindo, ouvindo, ainda tá aqui com a gente até o final. Vou falar uma coisa para você. Se você quiser aprender técnicas, estratégias de vendas, de marketing para aplicar na tua empresa de comunicação visual e gráfica, primeiro a gente arruma o comercial. Depois a gente organiza o teu financeiro para você poder vender de forma saudável para a empresa. E depois a gente organiza a produção. Judá, como que a gente faz isso? Na AFACOM a gente tem um treinamento, é uma imersão de 3 dias comigo e com outras dezenas de empresários e empresárias de comunicação visual. Esse evento ele se chama Programa Tático. E se você tiver interesse, aqui na descrição desse vídeo ou, né, no programatático.com.br, você pode ir lá e conhecer, fazer tua inscrição. Talvez você converse com a Dani aqui, né, para conhecer, para ela entender tua empresa. Tô esperando. Tá, ajuda a Dani a bater meta, né? Ajudar a Dani a bater meta, viu? Daniele, obrigado, cara, por compartilhar um pouquinho da tua história, por trazer um pouco de clareza, fazer a gente relembrar toda essa trajetória da própria comunicação visual aí que, né, não para de evoluir, não para de avançar e a gente tá aí para fazer os empresários seguirem nesse rumo junto. Obrigado, eu agradeço aí a oportunidade, tá? Apesar que eu sou tímida, viu? Vendedora tímida. Vendedora tímida. Obrigado. Turma, um abraço, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você tá ouvindo no Spotify, você pode também deixar um like aí no Spotify e a gente vai ficar muito feliz sabendo que estamos cumprindo a missão de ajudar você a deixar de ser um faz-tudo e construir uma empresa independente. Um bom dia para vocês.